Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Hoje nós estamos iniciando o nosso curso, De fato, as nossas aulas teóricas e vamos iniciar com a disciplina de princípios e fundamentos já nessa primeira aula. A disciplina de princípios e fundamentos, nós iremos trabalhar uma introdução que terá o tema dessa aula, um panorama do livro de Gênesis, e dentro desse panorama nós iremos já introduzir um pouco sobre a doutrina da criação e uma perspectiva bíblica da criação, além de tratarmos um pouco sobre a origem do mundo. Um texto base para você já ir trabalhando aí, quando você já estiver assistindo essa aula, está nos capítulos 1º até o 6º capítulo do livro de Gênesis. Então já recomendo a leitura para você ir desenvolvendo esse conteúdo. Em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, existe aí duas coisas importantes para a gente pensar em dois blocos. Dentro desses dois blocos, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus, no princípio, é um Deus em seu plural majestático. O que seria um Deus no plural majestático? É um Deus ao qual a gente conhece quando a gente estuda, quando ouve algumas pregações acerca do Pai, do Filho e do Espírito. É um Deus que se manifesta de forma plural. Então, a manifestação plural de Deus cria os céus e a terra. Mas existe um porém aqui, que ele diz que a terra foi criada, mas ela ainda era informe e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, lá embaixo, mas por cima existia o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Vemos que existe algo que está obscurecido porque ainda é um caos, ainda não tem forma, ainda não tem sentido, ainda não tem funcionamento. Grave essas palavras: forma, sentido e funcionamento. Antes da gente falar de arte, antes da gente falar de expressão artística, antes da gente falar de qualquer ponto desse, de qualquer aspecto, de qualquer natureza, a gente precisa entender sobre forma, sentido e funcionamento. São três elementos importantíssimos no processo de construção artística, e essa disciplina vai nos ajudar a entender os princípios e fundamentos que vão te ajudar a se aprofundar nessa perspectiva, tá? Então observem que a terra era sem forma e vazia. Isso descreve um caos gigantesco. Existia um caos que precisava ganhar sentido, mas o caos ainda em si, ele glorificava a Deus, porque isso é prova de que já existia algo que iria ganhar forma, iria ganhar sentido e funcionamento. E observem que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, se Deus criou esse caos, é porque ele permanece zelando por ele, porque em algum momento ele vai manifestar o seu movimento de construção, o seu movimento espiritual nesse processo. Então, que a gente possa pensar nesses dois versículos de uma forma mais ampla. Eu estou vivendo um início de uma fé cristã. E nesse início de uma fé cristã, eu já sou um artista, ou eu já desenvolvi alguma coisa com arte, eu nunca desenvolvi, comecei na igreja. Inerente de onde, por meio de que você foi, isso não importa. Mas importa que existe um princípio, um ponto de partida para que você compreenda o percurso da construção que Deus quer fazer em nós e através de nós. Esse processo vai ser como um divisor de águas em tudo que a gente está construindo hoje. Toda a nossa vida sendo apontada por um princípio. Para nós, o que seria princípio? Para você, o que seria princípio? Princípio é o início somente? Não, não é somente o início, não é somente a origem. Princípio envolve início, envolve origem, mas princípio tem a ver com um ponto que eu vou começar a desenvolver algo na minha vida.
É como uma terra que você ara para começar a semear a semente para que ela germine. Mas existe tipo de sementes que existem princípios para ela. Ela precisa passar por um processo de preparação para germinar. Então ela vai para um tipo de material que vai umedecer e ela vai ali morrendo e vai se abrindo e florescendo e germina alguma coisa para que ela entre na terra e alguma folha saia dela, né? Alguma planta surja dela. Então esse processo é um processo principal, é um ponto de partida. Como nós sabemos, a nossa escola chama-se Bereshit, Bereshit Escola de Artes. Bereshit é um termo de origem hebraica, que significa no princípio. No princípio, vemos a criação partindo de quem? Partindo do próprio Deus, mostrando de onde se originou todas as coisas. Então, nós sabemos de onde se originou e nós sabemos que do próprio Deus tudo veio à existência. Antes que tudo existisse, ele já existia e ele traz à existência tudo aquilo que já está dentro dele. Ou seja, Deus pega o seu conhecimento e compartilha no cosmos e gera-se uma criação, um cosmos, né? Esse cosmos vai começar a existir a partir do versículo 3, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, quando você vê a história da arte, por exemplo, você vê que ela vai acontecendo através dos pensadores e dos grandes homens que se colocaram nesse estudo filosófico, e houve idades, houve desdobramentos, é o período antigo, é o período medieval, é o período moderno, o período contemporâneo. Então, nós vemos que foram vários períodos, várias influências do racionalismo, do humanismo. Então, nós vemos que foram diversas influências nesse processo. E nisso aí, nós sabemos que tudo tem um ponto de partida. Mesmo que seja para ir em oposição ao que é dito, mas existe um ponto de partida. E o ponto de partida é a própria Escritura. A Bíblia é que direciona todo o conhecimento e toda a expressão de vida. E aí você me pergunta, o que a Bíblia tem a ver com a arte hoje? A arte hoje é tão diferente, é músicas diferentes, são danças diferentes. Qual a relação de Bíblia com essa questão artística, com essas expressões? As coisas estão tão diferentes agora. Entenda que existe um percurso de séculos, de décadas, de fragmentações que ocasionaram essa arte que a gente vê hoje. E o que eu quero fazer você refletir é que existem princípios que podem nortear essa expressão e essa arte. Então, nessa aula, eu quero convencer você, né, a aprofundar o seu conhecimento acerca dos princípios eternos de Deus que estão nas próprias Escrituras Sagradas. Porque observamos aqui, no versículo 3. E Deus diz, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o do dia primeiro. Observem aqui, ele disse haja luz. Esse haja luz, ele está trazendo a existência. Ele não está dizendo, vamos criar a luz. Não, a luz ela já existia. Ele traz a existência à luz, e a luz, naturalmente, ela denuncia toda a treva que existia na face do abismo. Então, se não há luz, não temos como saber o que é luz e o que não é. Mas quando a luz se manifesta, naturalmente ela resplandece e toda a escuridão é denunciada. Então observem que nesse processo inicial nós sabemos de que em tudo aquilo que ainda está meio que um caos, vai chegar uma luz que vai refletir sobre essa expressão e ela vai ser ressignificada por uma forma, um sentido e um funcionamento.
Esse é um princípio doutrinário da criação, um princípio que você vai ouvir eu falar bastante durante essa disciplina. Um princípio que vai nortear o seu entendimento acerca da expressão hoje. Então, que você possa aprofundar ainda mais o seu entendimento acerca disso e conhecendo essa expressão à medida que você vai se aprofundando na meditação das Escrituras. É muito importante. Nós, em muitos períodos, nós desprezamos a leitura da Torá ou do Pentateuco, da forma como você conhece, e só nos atemos aos outros livros ou até ao Novo Testamento somente. Mas a Bíblia ela é completa. Deus chamou pessoas para serem completas na meditação. Então meditem, se aprofundem nesses princípios, compreendam isso, né, de uma forma experienciando essas verdades, se deliciando em cada palavra que está escrita. Isso vai fazer com que você cada vez mais compreenda o nível de expressividade que Deus está nos chamando nesses dias, né? Um outro ponto importante que eu quero falar com você. Existe uma estrutura básica que Deus deseja construir na vida do homem, na humanidade, no meio do seu povo. Existe uma estrutura básica para que a gente se movimente. Quando a gente pensa sobre uma construção, por exemplo, a gente sabe que, para quem eu particularmente, já me envolvi com construção um tempo. Então você sabe que, por exemplo, se o terreno é plano, você precisa estabelecer fundamentos para que aquela casa se levante e seja construída. Quando o terreno é declinado, que foi o meu caso, quase 7 metros de altura, muito alto mesmo, eu precisei iniciar cadências de fundamento, né? Então eu vou fazer primeiro radier embaixo e vou fazer uma alvenaria e aí bate uma laje, o que você quiser fazer, e aí sobe de novo e até chegar ao nível que você quer que a casa seja construída. Então esse processo é um processo de que você investe muito dinheiro nessa construção, ou seja, hoje para o mundo social, né, dinheiro é tempo, né? Então você investe bastante dinheiro e você não vê nada, porque está tudo no chão enterrado. Nesse processo, você percebe de que eu não estou vendo nada, porque são fundamentos, ninguém consegue ver e nem eu. Eu sei que está ali porque fui eu que investi o dinheiro naquilo, mas eu, particularmente, ai meu Deus, e como é que vai ser agora para levantar a casa? Só que nesse processo é um processo desgastante para nós. É um processo cansativo, porque envolveu, demandou e muitas coisas mais. Mas aí a gente precisa entender que nessa construção dos fundamentos, Deus está nos fortalecendo para entrar num caminho de desenvolver uma construção sólida. Algo que vai se sustentar por muito tempo. Eu me arrisco a dizer até a eternidade. Nós precisamos entender que não temos como construir coisas a partir de estruturas soltas, porque pode vir um vento, a chuva, né, como a parábola lá da construção, pode vir o vento e a chuva e tudo ruir. Aquele homem que construiu a casa na areia, aquele homem que construiu a casa na rocha, existem grandes diferenças aí. Então pensem de que, sem princípios e fundamentos, não temos como construir nenhum tipo de expressão artística que glorifique a Deus, que seja cristocêntrica. Quando falamos de uma arte cristã em meio a princípios e fundamentos, eu estou dizendo, existe um casamento aí que precisa acontecer. Porque não existe arte cristã sem princípios e fundamentos. Não existe expressão artística sem princípios e fundamentos. Não existe vida cristã sem princípios e fundamentos. Então, todas as vezes que a gente pensar numa vida que glorifica a Deus e que Deus está nos dando uma estrutura básica para a qual a terra deve ser preparada, Ele está falando não só de mim como indivíduo, mas de um todo como humanidade. Existe um tipo de gente que precisa ter essa estrutura
que desenvolva a sua vida e as suas construções na presença dele, para a glória dele. Eu falo isso o tempo inteiro porque isso é um elemento que precisa estar cravado nos nossos pensamentos e na maneira como a gente se relaciona com a sua palavra e com tudo aquilo que ele nos deu. A nossa vida é um ponto de partida para isso, porque ela foi criada por ele. A gente vai falar muito isso, a questão do homem. A nossa vida foi criada por ele para um objetivo, com uma causa clara. Então, homens e mulheres, se vocês não têm missão de Deus clara na sua vida, vocês não sabem para que eu tenho essa expressão, por que fazer. Esse é o momento de começar a se questionar sobre tudo que você está desenvolvendo, sobre quem você é de fato. Esse é o momento do conflito. Entra na zona de conflito e começa a se questionar sobre essas coisas. Então eu quero convidar você nessa primeira aula, não vou me delongar muito, a você pensar sobre esses elementos. E já convido você a colocar os seus comentários, não sei se aí nesse vídeo a gente vai começar a fazer isso, mas em algum canal a gente vai disponibilizar isso para vocês. Então, compartilhem disso nas nossas interações para que a gente possa compartilhar mais e amadurecer mais esse entendimento nesse lugar de conflito, nesse caos que a gente está hoje, para que o Espírito de Deus comece a trazer luz sobre os nossos pensamentos, tá? Grande abraço a todos e até a próxima aula.